CBN, Vida e Aposentadoria. Você, contribuinte ou aposentado, já tomou aquele susto quando foi pegar o benefício e tinha algum desconto aí no pagamento, mas que não foi autorizado? É sobre isso que a gente conversa hoje aqui no Vida e Aposentadoria com a Adriana Zanardi. Ela que é advogada especialista em previdência e fala com a gente sobre o tema aqui no estúdio CBN. Oi, Adriana, boa tarde, bem-vinda. Perdão. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Agora te ouvimos, Adriana. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, viu, a sua participação. Bom, é muito comum a gente ouvir esses relatos, né, doutora, do contribuinte que vai ali sacar a aposentadoria ou benefício e se depara com algum desconto ali inesperado, seja algum desconto ali de taxa bancária, de empréstimo, entre outros. Por que é que isso acontece muitas vezes sem a autorização desse contribuinte? Exatamente, porque infelizmente o INSS é um órgão muito visado para fraudes, né? É muito comum descontos de entidades, associações, confederações, sindicatos e até mesmo empréstimos consignados feitos sem autorização expressa do segurado. Então, o que ocorre? O que é importante o segurado entender? Os convênios firmados com o INSS, com essas entidades, associações, confederações, sindicatos, ou até mesmo com bancos e financeiras, eles são legais. Existe um termo de acordo que é firmado entre esses entes, e isso é legal. O que é ilegal é haver um desconto sem a anuência expressa do segurado, tá? Ele precisa expressamente autorizar. Então, que dicas a gente pode dar para um segurado se precaver contra essas irregularidades, contra essas fraudes? Primeiro passo, conferir lá no site ou no aplicativo do meu INSS se o benefício dele está bloqueado para empréstimos ou descontos. Como que ele faz isso? Ele digita na barrinha de pesquisa bloqueio, e aí ele vai conseguir ver se está ou não. Se não estiver bloqueado, ele pode fazer esse bloqueio, tá? Diretamente, e aí nenhuma entidade vai poder acessar esse benefício para fazer desconto. Então, esse é um primeiro passo. Segundo, conferir mensalmente o seu extrato do benefício. Isso é muito importante, porque hoje o que acontece? Não é como antigamente que o INSS mandava em casa o extratinho do valor mensal do benefício. A pessoa recebe na conta, às vezes mistura com outros valores que estão lá, e quando ela vai ver, já descontou um monte de parcelas sem que ela tivesse se atentado para esse desconto. Então, é muito importante baixar, acessar e baixar, se for o caso, pelo aplicativo ou pelo site, o histórico de crédito. E aqui eu tenho uma dica extra para dar para os segurados e para quem está nos ouvindo. Toda rubrica que começar com o número 1 lá no extratinho de benefício, ele quer dizer indicação de um crédito. Então, por exemplo, rubrica 101 é exatamente o crédito do benefício dele. Qualquer outra que começar com 1 é crédito, tá? Segunda coisa, qualquer rubrica que começar com 2, por exemplo, 203, pode ser uma consignação que foi feita, um empréstimo. Se foi ele que fez, tudo bem. Se não foi, já tem que acender a luz amarela. E tudo que indicar com o número 3 no extrato é mera informação. Então, é só um descritivo, não é desconto e não é crédito. Então essa dica por si só já fica bastante fácil para o segurado compreender o extrato de benefício dele. Doutora, e muitas vezes também tem aqueles descontos, né, que são feitos pela agência bancária ali, onde o segurado recebe, né, a aposentadoria, muitas vezes algum pacote de serviços lá que é aplicado para que ele utilize. Isso é obrigatório? O banco pode colocar lá um pacote de serviços sem que a pessoa autorize? Como é que funciona também essa questão aí para o aposentado? Deu uma picotada na sua pergunta aqui. Você consegue me ouvir? Oi, doutora, te ouvimos sim. Eu te perguntava sobre outros descontos, como aqueles pacotes bancários, né? Aquela taxa bancária para que a pessoa receba o valor por aquela agência. Isso pode ser aplicado para o aposentado sem que ele autorize? Como é que funciona? Via de regra, não, porque o que acontece? Quando o aposentado vai receber o primeiro benefício em qualquer banco conveniado com o INSS, é explicado para ele lá o pacote de serviços que tem para aquela conta, se ele quiser abrir uma conta bancária, e o valor que ele vai pagar
e o que estaria incluído naquela tarifa. Então, se ele autorizar naquele momento da abertura da conta aquele desconto, isso é absolutamente normal. Agora, identificou algum desconto que não foi autorizado, aí sim tem que seguir algumas etapas para bloquear o benefício, registrar essa ocorrência e, eventualmente, até entrar com uma ação judicial para reaver os valores descontados. Aí, nesse caso, em contato direto com a agência bancária mesmo, né, doutora? Não, se ele identificou no extrato um desconto não autorizado, seja de consignação ou de alguma entidade, sindicato, associação ou coisa parecida, ele tem que primeiro registrar um boletim de ocorrência. Isso é fácil fazer pelo boletim eletrônico, faz online, e a opção que ele tem que assinalar é fraude e estelionato. Registra esse boletim, conta lá resumidamente o que aconteceu, que no dia tal identificou um desconto que não foi ele que autorizou, coloca os códigos, tudo certinho. Esse boletim normalmente fica pronto em 5 dias, aí ele tem que consultar depois se ele está disponível. Estando disponível, o que ele pode fazer? Pelo site ou aplicativo do INSS, ou até mesmo pelo 135, também pedir o serviço de exclusão dessa mensalidade, ou do empréstimo, dizendo, olha, não fui eu que fiz, eu tenho aqui um boletim de ocorrência, você tem que suspender isso para mim. Se feito isso, o INSS não suspende, aí ele vai ter que procurar um profissional especializado para, eventualmente, ingressar com uma ação judicial, pedindo até uma liminar para cessar de imediato esses descontos ilegais, e depois sim avaliar como que isso foi feito, vai vir todas as provas no processo e verificar qual foi o prejuízo que ele teve para que ele possa ser ressarcido. Doutora, tem essa possibilidade também para evitar toda essa dor de cabeça, né? Todo esse processo de bloquear a contratação de empréstimo consignado, como você explicou, né? Então, muitas vezes o contribuinte pode bloquear, deixar isso bloqueado para que ele não seja vítima de nenhuma fraude como essa, mas e se no futuro ele quiser, o próprio contribuinte quiser fazer um empréstimo, ele consegue desbloquear essa Ele função? mesmo também consegue fazer o desbloqueio, pelo mesmo canal que ele bloqueou. Então, é um procedimento aí ele vai, simples, né? desbloqueia. Sim, absolutamente simples. Pelo site ou aplicativo ele consegue fazer isso. Então, ele tem que entrar com a senha Gov dele, com o login do Gov e a senha, né, do gov.br, e aí, identificando que é ele que está no acesso, ele faz essa transação de bloqueio e desbloqueio na hora que ele necessitar. Mas a recomendação sempre, deixe bloqueado, não desbloqueie, só para o caso realmente de precisar fazer o empréstimo. Agora, para aquele contribuinte, por exemplo, que está hoje com esse consignado aí desbloqueado, né? Ele está com os dados de alguma forma, doutora, mais expostos, né? Porque que hoje a gente consegue ver aí tantos golpes sendo aplicados, principalmente para aposentados e pensionistas, porque essa exposição de dados pessoais, né, acontece. Infelizmente, muito embora a gente tenha em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil já desde algum tempo, não há uma fiscalização efetiva, não há como barrar tantos fraudadores. Eu falo isso para você porque eu mesma recebo por dia inúmeras ligações de fraudes dizendo que houve uma compra ou que o cartão foi bloqueado, aquele papo, né? Clique aqui, clique no link. Então, assim, recebeu qualquer coisa nesse sentido, não faça nada. Desliga e liga para a entidade, para o seu banco, para a sua financeira, para checar efetivamente a informação. E eu recebo ligação até de banco que eu não tenho conta. Olha que loucura. E eles conseguem o contato, né, doutora? Isso que também acaba sendo um inconveniente, né, para o pensionista e para o contribuinte, né? Os dados, eu não sei de que forma vazam lá dentro do INSS, mas vazam. E quando por exemplo, fraude contra processos que já estão na justiça, acontece de vazar os dados. Por quê? Porque a maioria dos processos são públicos. Então, se não é um processo que a lei fala que tem que tramitar em sigilo, qualquer pessoa pode acessar, dependendo da situação, os dados de uma pessoa que tem uma ação judicial, e por ali ela consegue informações para poder montar qualquer tipo de golpe, entendeu? Ou seja, ainda que os dados estejam expostos de alguma maneira, né, do aposentado ou do contribuinte, o telefone, por exemplo, os contatos, se houvesse bloqueio já para a realização de consignados, já é um fator de proteção a mais, né, doutora? Sim, eu penso que o bloqueio e a conferência mensalmente evita que haja um prejuízo maior, porque se ele bloquear e aí ele observar e ainda assim acontecer algum empréstimo,
é pior ainda, né? Porque o benefício, ele vai ter a prova, porque vai sair um comprovante de protocolo desse pedido de bloqueio. Então, ele tem a comprovação de que ele pediu o bloqueio e isso ainda assim não foi observado. Então, isso é muito, muito grave. Essa conferência aí mensal, né, do extrato do benefício ou da aposentadoria, só reforçando, ela pode ser feita como, doutora? A pessoa acessa, né, o site ou o aplicativo do Meu INSS, pode digitar lá na barrinha de pesquisa, na lupinha, histórico de crédito, aí vai baixar o extrato de pagamento do benefício dele. Ele consegue fazer essas conferências que eu falei, observando. Rubrica com o número 1 é crédito, com o número 2 é débito, então ele já vai ver. Se tiver algum débito, ele vai falar, opa, eu não pedi empréstimo, eu não pedi consignação, vou ver isso. Aí, imediatamente, ele tem que acionar os canais e fazer o boletim de ocorrência, inclusive também pedir o bloqueio disso no portal do consumidor. Ele também consegue fazer um registro lá para pedir esse bloqueio. Tudo isso, até se for uma pessoa mais idosa, pode ser feito com auxílio de algum familiar, né, doutora? É tudo pela internet. Sim, exatamente, porque infelizmente pessoas muito mais idosas não têm familiaridade, né, com essa coisa do meio digital. Então aí Sim. tem que estar ali e pedir o auxílio de um filho, de um neto, algo assim, para poder fazer esse caminho e evitar que eventualmente tenha um prejuízo maior. Agora, além desse possível desconto aí indevido de consignado, por exemplo, que muitas vezes não foi solicitado ali pelo idoso, tem outros tipos de descontos indevidos, né, que podem acontecer também nesses benefícios? Tem as mensalidades de sindicato, associações e confederações. Então, às vezes, algum sindicato rouba os dados dessa pessoa e desconta lá. Às vezes, um descontinho mínimo no mês, R$10, R$9, R$8. Então, algo que até é imperceptível se a pessoa não for conferir o extrato. Então, você imagina isso ao longo do tempo e com vários segurados. Qual é a fortuna que isso representa, né, em termos de valores desviados dos benefícios de forma ilegal? E aí, se for esse tipo de desconto aí, por exemplo, de sindicato, de alguma associação, ONG, desconto indevido, claro, o caminho para denunciar é o mesmo, né, doutora? Que a senhora já citou, fazer um boletim de ocorrência também, como é que funciona nesse caso? Exato. Boletim de ocorrência, pedido de bloqueio no site ou no aplicativo, ou até mesmo pelo 135, assim como no portal do consumidor, e feito isso, se não cessar o bloqueio, aí realmente procurar uma pessoa especializada para entrar com uma liminar para cessação imediata desses descontos e rever aí os descontos que eventualmente sofreu e podendo até, dependendo do caso, ter uma indenização por dano moral. Doutora Adriana Zanardi com a gente, trazendo essas informações, esse alerta, né? Ela que é advogada especialista em previdência, falando como evitar esses descontos aí no pagamento ou aposentadoria. Doutora, muito obrigada, viu, pelas informações. Bom trabalho, boa tarde para você. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez e ótima semana para todos. Ótima semana, até mais. Agora, 3h25. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais